clássico que passou com a defesa muito firme, defesa do São Paulo muito firme. Ele retomou os três zagueiros. Retomou os três, coisa que não é muito dele, mas enfim, ele curtiu a ideia a partir do que... Sem Lucas, sem Rafinha e sem Rato. E o São Paulo foi um pouco melhor no jogo. Levemente melhor. O Rames entrou para dar qualidade de criação no meio de campo que o São Paulo não tinha com o Luciano. Não teve essa qualidade, não teve essa criação e a intensidade foi lá embaixo. Tanto que o Palmeiras teve as melhores chances quando o Rames entrou. O Palmeiras, o São Paulo foi mais preciso nos passes, teve mais brigada, mais posse de bola, né? E mais preciso também com ela, 82% a 75%. Fala, torcedor do SPFC, trazendo mais um vídeo aqui com muita novidade aí sobre reforço que pode estar chegando no SPFC. E também análise do último jogo, hein? A mídia falando aí sobre o Jaime Rodrigues e do seu baixo desempenho, né? Ele prejudicou, né, após ele entrar no jogo, isso e muito mais. Pessoal, vamos lá aqui, já preparei os trechos aqui, já quero deixar o link aqui como crédito, né, dos canais oficiais na descrição do vídeo. Se é novo aqui no canal, pessoal, se inscreva, deixe seu like, vamos lá, sem enrolação, direto ao vídeo. Ele ia meio que pisar em ovos. Ainda mais se você juntar, né, professor, o combo, vamos dizer assim, sim, com a vitória na Libertadores. A vitória na Libertadores fora de casa, um clássico que passou com a defesa muito firme. Defesa do São Paulo muito firme. Ele retomou os três zagueiros. Retomou os três, coisa que não é muito dele, mas enfim, ele curtiu a ideia a partir do que... Sem Lucas, sem Rafinha e sem Rato. E o São Paulo foi um pouco melhor no jogo. Levemente melhor. Finalizou mais, embora as finalizações mais perigosas tenham sido do Palmeiras, Gustavo Gomes e Lázaro. Aliás, eu dei uma olhada aqui no Data ESPN, daqui a pouco o Ricardinho vai estar com a gente. São Paulo melhor, você achou, no jogo? No jogo, se a gente observar o jogo... São Paulo finalizou mais que o Palmeiras. As melhores chances foram do Palmeiras. Ganhou mais divididas que o Palmeiras. Eu acabei de falar. O Palmeiras foi mais agudo. Né? As duas chances mais claras de gol foram do Palmeiras. Gustavo Gomes no primeiro tempo e Lázaro, que teve probabilidade de 57% de chance de fazer o gol naquela bola que o Alisson tirou. E uma do Hendrick, mas já não valia mais, né? Estava impedido. O jogo como um todo fez menos faltas que o Palmeiras. Teve mais volume do que o Palmeiras, mas assim, levemente mais. Mas fez menos faltas não quer dizer que jogou melhor. Mais. Não, porque quando você faz a falta é que você perdeu a disputa. Entendeu? Você perde a disputa e acaba apelando para a falta. Se você ganha a bola sem precisar fazer a falta, é que você levou melhor naquela disputa. Mas assim, repito, foi levemente eu te questionei melhor. Porque eu achei muito equilibrado o jogo. Foi equilibrado, mas até se você olhar o jogo como um todo, você vai entender que o São Paulo finaliza muito mais que o Palmeiras. Se não foi melhor, pior também não foi. O que para o Zubeldia é lucro. Está chegando agora, gente. E o que a gente estava falando aqui há pouco tempo sobre o trabalho do Carpini para fazer uma avaliação justa, o problema crônico do São Paulo com lesões e o Zubeldia, que acabou de chegar, já está sofrendo com isso. O Pablo Maia vai ser... A perda do Pablo Maia, e que possivelmente uma perda de médio prazo, não é uma lesão tão simples. O Wellington, e aí precisa avaliar a gravidade, mas é o único lateral esquerdo do São Paulo, ou pelo menos o único confiável, possivelmente vai precisar improvisar na posição. O Zubeldia já chegou com um discurso, não estou aqui para reclamar, para me queixar de elenco, de muitos jogos, falta de tempo. Precisa de reposição, ele falou. Exato, ele falou, mas não sou mágico. Preciso ver a resposta do elenco. E esse elenco já demonstrou que com essa sequência absurda de lesões, esse problema do São Paulo que se mantém, sai técnico, entra técnico, qualquer trabalho será afetado. E o Zubeldia precisava de um alento e já começa o trabalho sofrendo com problemas que outros técnicos de São Paulo sofreram. Que volte logo o Luiz Gustavo, né? Para ele ter uma opção ali. O Luiz Gustavo já está no banco, né? Mas a opção foi o Bobadilla, que visivelmente estava sem ritmo de jogo. Deu sono porque acabou sendo um jogo, em algum momento, com poucas situações de gol. Mas eu acho que, por exemplo, foi um jogo diferente de Palmeiras e Flamengo, porque foi um jogo mais intenso, mais brigado. Faltou qualidade. Acho que, acima de tudo, foi a vitória da marcação sobre a capacidade criativa das equipes. Mas foram dois times que se lançaram para tentar atacar. O jogo ficou até muito aberto. Ninguém trabalhava muito a bola. Pegava e ia para o ataque, pegava e ia para o ataque. Não tinha uma aproximação, não tinha uma construção de jogo. E aí você perdia a bola no intermediário. O outro time pegava a bola no intermediário, levava até a sua intermediária, perdia. Ficava indo e vindo assim, ninguém chegava no gol. Porque era muita marcação, o pessoal chegando junto, muita falta. O Palmeiras fez
o dobro de faltas do São Paulo, preciso que se coloque assim, foram 20 faltas do Palmeiras contra 10 do São Paulo. Um clássico de 30 faltas já dá a dimensão do quanto foi pegado. Foi muito pegado, mas foi um jogo muito intenso, que os jogadores, imagino, saíram extenuados fisicamente, porque eles brigaram, só que faltou qualidade para jogar. Aí, por exemplo, o lance mais perigoso do Palmeiras, esse que a gente está vendo, sai de marcação. O jogo foi todo esse, briga. E aí, a marcação que o Alisson, que tem a antevisão de que essa jogada poderia... Olha como ele está lá atrás. Muito bem colocado. E ele vem voltando, e ele acaba sendo decisivo, porque até o goleiro já estava batido, e é ele quem sobra para salvar o gol. Poderia não ter voltado. O Alisson pensou, eu conheço o Arboleda, eu sei o que pode sair daí. O Arboleda errou 2 vezes no mesmo lance, na dividida com o Lázaro e depois na dividida com o Hendrick. E ele acabou salvando ali. É claro que o Lázaro poderia ter chutado melhor aquela bola. E tem o lance do Caleri. No primeiro tempo teve uma cabeçada do Gustavo Gomes, defendida pelo Rafael, que foi a única bola no gol do primeiro tempo. E no segundo tempo essa não chegou a ser no gol, né? Que foi na trave, professor. Na trave não conta como finalização certa, embora tenha chegado muito perto. Mas foi só isso que o São Paulo fez no jogo. Porque ele chutou mais que o Palmeiras, só que não chutou no gol. E aí não adianta não chutar no gol. Foi um jogo em que a disposição superou a qualidade. E aí acabou ficando chato, né? O Arboleda podia ter estragado uma atuação que, na minha visão, foi muito boa. Errou De pouco, toda mas a defesa do São Paulo, né? tirou tudo de cabeça, de tudo que é jeito. A defesa do Mas São Paulo se sai o gol ali, ele vira o vilão do jogo, né? No ano passado ele já tinha entregado uma pro Hendrick. E eu vi até... E a galera gosta dessas brincadeiras, né? Depois do jogo, teve gente colocando aquela foto dele, Com a camisa. com a camisa do Palmeiras, dizendo quase que ele conseguiu ajudar o time dele. Mas eu acho que o Abel foi muito duro com o Lázaro. Como o Eugênio destacou, eu vi muito mais mérito do Alisson nessa jogada. Porque não é fácil, tudo bem, ele poderia ter chutado melhor, mas olha o pouco tempo que ele teve para tomar essa decisão, gente. Foi uma decisão de primeira ali, depois que o Hendrick rouba a bola, ó, ele chega para bater, ele chega batendo para o gol. E o Alisson, mérito do Alisson, que recuou ali, realmente é impressionante como ele antevê. Ele trabalha como um zagueiro que, inclusive, ele não é, né? Ele não é zagueiro. O Hendrick foi rápido, além de ter roubado a bola. Rapidinho ele olhou e tocou pro Não era aquela gol feito, nossa, que coisa inacreditável, mas se encaixa numa chance de gol perdida, uma oportunidade clara que ali... Claríssima oportunidade. Então, e nesse não tinha nem goleiro mais, né? Nesse ponto eu entendo o Abel, que é o tamanho do jogo, por ser um clássico, raras oportunidades, e quando elas aparecem, precisa ter uma efetividade maior. E o Palmeiras pecou em alguns jogos grandes por essa falta de contundência, por criar as oportunidades e não matar na hora certa. Então, vale a cobrança do técnico também. Não vejo como algo direcionado para um ou outro jogador. Ele até dá uma espanada maior ao elogiar o Estevão pela atitude que ele tem e cobrar de alguns jogadores nessa efetividade, na confiança para definir os jogos. Ele frisa essa palavra, que alguns jogadores precisam ter isso, né? Ainda mais os jogadores de frente, mas uma cobrança válida do treinador de um time que cria, mas lembrar que na efetividade. Na quinta-feira passada, o Lázaro fez um gol decisivo contra o Independente Del Valle. Sim. Entrado bem. Ele tem crédito. Agora, o número de faltas me incomodou. Eu concordo que não foi um jogo tão picado quanto o Flamengo e Palmeiras e Flamengo, mas se você tem 30 faltas em 90 minutos, em média, a cada 3 minutos tem uma falta interrompendo. Isso em média, porque no ritmo do jogo... Mas foi por aí mesmo. Em alguns momentos foi até mais, nem deu os 3 minutos. Prof, mas é bom esse gancho até para falar de algo que me preocupa em relação ao Hendrick. Para mim, ele tem exagerado em algumas faltas. O Hendrick é um jogador jovem, e aqui não é um jogador violento, mas tem passado do ponto. Então, já que você citou, a falta dele no Arboleda para você era para vermelho? Não era para vermelho. Também achei que era para amarelo. Mas eu vi muito São Paulino reclamando, dizendo que ele merecia. Não. E muita gente dizendo que os árbitros estão pegando leve com o Hendrick, não se referindo só ao jogo de ontem. Então, ontem para mim não era para vermelho, um lance para amarelo, duro sim, mas um carrinho de frente ali, dentro do tom do jogo também. Pegou, né? Exato, o jogo pegado, um clássico, mas o Hendrick tem feito faltas de forma reiterada dessa maneira e faltas desnecessárias. Ontem no Arboleda
Foi uma falta que não precisava fazer. A bola já estava ali no domínio do zagueiro, ele ia tirar, ele faz uma falta dessa e são 4 rodadas. O Endrick já tem 2 cartões amarelos e já está pendurado. E se o árbitro tivesse sido mais rigoroso naquele jogo contra o Flamengo, o Endrick já estaria suspenso, porque ali ele... Ou mesmo ontem, que a gente está falando também, acho que não foi para expulsão, mas também não seria um absurdo o árbitro ter expulsado. Muitos árbitros expulsam no lance como aquele. Mas ali, para mim, o erro em relação ao Endrick foi no jogo do Flamengo. O Endrick contra o Flamengo sofreu 4 faltas, num jogo muito faltoso também, e cometeu 5. E pelo menos 2 eram para cartão. Aquela do Bruno Henrique, que ele dá uma pegada por trás, era para ter tomado amarelo. E o Endrick, na reta final do Brasileiro no ano passado, tomou uma suspensão por acúmulo de amarelos, ali no momento que ele tinha retomado o lugar no time. Então ele se prejudica e acaba prejudicando o time. É jovem, tem 17 anos, é algo que ele precisa trabalhar. Evitar faltas desnecessárias e não confundir vontade com imprudência. Ele tem sido imprudente em muitos lances e até ele se coloca em risco no aspecto físico. Porque se a gente lembrar, o Endrick, ele agrava aquela contusão que ele tinha no jogo, na semifinal contra o Novo Horizontino, quando vai dar um carrinho também desnecessário, na lateral do campo, uma bola praticamente perdida. Então, é muito do ímpeto, da juventude dele, de querer ajudar, de ser voluntarioso para o time, mas precisa ser corrigido. Eu acho que, além disso, né, é uma questão de... Ele é um jogador que chega ao time profissional muito novo, né? E, obviamente, no aspecto físico, ele chega abaixo dos demais. E ele tem um sofrimento no início para entender o desempenho físico, o duelo físico no corpo a corpo com muita gente. E aí, para mim, me parece claro que ele faz um trabalho de reforço muscular, ele ganha massa, ele ganha força para provar que ele está pronto, mesmo muito jovem ainda, para disputar de igual para igual, porque no início ele tinha dificuldade no contato com os zagueiros. Se você pega o Endrick, quando ele estava no início do ano passado, naquele Campeonato Paulista, que ele começou como titular e que ele tinha dificuldade no contato físico, é feito um trabalho nitidamente com ele para ele ganhar massa muscular e ele agora quer se provar pronto para jogar no mais alto nível do futebol, no aspecto físico, porque ele sabe que a exigência... Mas já está pronto. Quando ele for pro Real Madrid, é a exigência de também o jogo físico. Então ele hoje, fisicamente, está acima da média já do futebol brasileiro. Em termos de força, de explosão, de velocidade. Só que ele quer mostrar que ele está pronto também para disputar todas as bolas, seja ele com a bola ou sem a bola, para todos os duelos. Eu acho que é característica do time. É característica do time, do Abel. Todo mundo tem que pegar, todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que chegar, não é? Só que ele passa um pouco do ponto. Mas ele é atacante, Abel. Um zagueiro, por exemplo. Não é a principal característica dele, não é marcar. Mas o Gustavo Gomes, por exemplo, às vezes vai tomar um amarelo porque precisa parar a jogada, senão corre o risco de gol. E as faltas que o Endrick tem feito têm sido desnecessárias. Não precisa fazer, vai tomar um amarelo de graça, vai correr o risco de ficar suspenso. Você tem razão. E o Endrick de 2 pontos, da inexperiência, da juventude dele, somada ao fato dele não ser um volante. Às vezes, ele chega mais duro que o volante. Não sabe fazer. Exatamente. E ele, se vocês lembrarem, o primeiro jogo dele contra o Coritiba, que todo mundo falava, colocou o menino, todo mundo esperando o gol, a primeira coisa que ele faz é uma falta do goleiro do Coritiba, usando o corpo. Meio essa coisa que o Eugênio falou, né? Aquela coisa de imposição, estou aqui, eu aguento o repuxo. Ele parece muito preocupado com isso. Não, e até a gente sempre critica, eu mesmo fico confortável para dizer, quando o Maicon deu aquela entrada no Endrick no ano passado, um carrinho ali perigoso, que corria o risco de lesionar o Endrick. Olha o Maicon. O Maicon do Corinthians, no Clássico, no ano passado, dá um carrinho, o Endrick em direção ao gol, a gente criticou e até cobrando da arbitragem que se proteja o talento, se proteja o Endrick. Mas quando o Endrick também exagera nessas pegadas, é preciso pontuar, não para colocar nenhum rótulo nele, mas para que esse tipo de comportamento não se repita, para que ele trabalhe isso, esse ímpeto, essa vontade de ajudar e não transforme em imprudência, porque na Europa os árbitros costumam ser menos tolerantes com esse tipo de falta desnecessária. Quando o jogo é pegado, é muito intenso, mas falta de graça, assim, só para dar um carrinho à toa, lá o rigor costuma ser maior e ele pode acabar sendo taxado lá por esse comportamento que ele pode corrigir aqui. E é um risco muito pro adversário
Ele ontem poderia ter machucado gravemente o Arboleda. Tenho certeza que essa não é a intenção dele. Lá em cima, tentando pressionar o Palmeiras no campo de defesa. O Rames entrou para dar qualidade de criação no meio de campo que o São Paulo não tinha com o Luciano. Não teve essa qualidade, não teve essa criação e a intensidade foi lá embaixo. Tanto que o Palmeiras teve as melhores chances quando o Rames entrou. Então vamos aos números da partida, já que você lembrou de chances aí. A gente tem uma ilustração, um resumo da partida em números para ilustrar esse jogo que parecia ser muito bacana, mas no final parecia que não tinha começado. 14 finalizações para o São Paulo, a 8 do Palmeiras. Em posse de bola, o São Paulo melhor, 54% a 46%. Também melhor em escanteios, né? 6-4. Em faltas, o Palmeiras fez o dobro, diga lá. Isso é uma outra coisa que tem que falar sobre o Palmeiras. Só queria que voltar. Temos um recorde aí. Aliás, um recorde desde que o Brasileirão tem jogos às segundas-feiras de forma regular. Volta só para mim, o Pedro, né? Pedrão, volta para mim, por favor, a arte dos números, só para a gente continuar aqui, porque eu acho importante destacar o número de faltas, a gente já viu, né? 20-10. Esse é um ponto que a gente tem que falar sobre o Palmeiras em alguma oportunidade. Número de faltas? Tá, então, eu tenho aqui, faltas 20-10 para o Palmeiras. O São Paulo foi mais preciso nos passes, teve mais brigada, mais posse de bola, né? E mais preciso também com ela, 82-75%. Em desarmes, 19-17, cartões amarelos 5 para cada lado e não teve vermelho. Agora, você me perguntou sobre os treinadores. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Não, então foi. 1 para cá. 1, 2, 3, é isso mesmo. Então foi treinador, teve cartão amarelo também, que minha conta não estava fechando aqui, mas treinadores então, tá confirmado. Beleza. Treinadores eu não sei se os dois, acho que o Luiz está certo, acho que o Zubeldia não levou, mas... Então a conta fecha com o São Paulo. O Abel levou, não só o Abel, como um dos auxiliares dele. Então é isso que está faltando aqui. Que também sempre leva cartão. Então vocês sempre leva cartão. Aliás, desde que se instituiu esse cartão amarelo para a comissão técnica, as reclamações da comissão técnica aumentaram. Antes, o técnico ele era advertido verbalmente, depois ele era expulso e não precisava demonstrar com o cartão. Era só apontar para o vestiário. Exatamente. E as pessoas da comissão técnica, a mesma coisa. Você chegava e falava assim, olha, esse que eu não sei nem quem é e nem o que faz, sai, que está atrapalhando o jogo. Agora, cada vez tem mais gente no banco gritando. Por rodízio. E eles fazem rodízio de reclamação. Eles fazem rodízio de uma reclamação. E eles sabem, é o cara da corneta. Isso, e eles sabem. Eu posso tomar um cartão amarelo, depois você... E eles vão trabalhando assim. O Abel faz isso muito bem na comissão. Muito bem, errado, mas assim... Usa muito bem essa técnica. É uma estratégia, né? Uma estratégia. E outros já começam a fazer igual. E aí a vida da arbitragem vai ficar bem mais difícil. Só para não falar que a gente pega muito no pé do Abel, quem faz isso muito pior que o Abel é o Antônio Oliveira, que amanhã não enfrenta o América Mineiro, mais uma vez... Porque foi expulso. Faz também. Aliás, ele e o Garro, né? Mostrou um lance do Corinthians aí com o Antônio Oliveira, na beira do gramado. O lance estava sendo disputado. Por pouco ele não participou. Não entrou na disputa. Por pouco ele não participou. Ele estava ali em cima, gritando. Por pouco ele não participou da disputa. Bom, vamos lá. Para o Abel, o que faltou no Palmeiras? Efetividade. Vamos ouvi-lo. No último jogo, quantos golos o Palmeiras fez? 3. Quantas oportunidades flagrantes criou o Palmeiras hoje? Pronto. Temos que ser mais efetivos. É isso, para resumir. Nas oportunidades que nós criamos, e na minha opinião criamos mais oportunidades flagrantes do que o nosso adversário, mas é a minha opinião, e vocês têm a vossa e eu tenho a minha, e o que eu te tenho que dizer, o que me preocupa não é a forma como nós chegamos, não é a forma como nós criamos, temos que ser efetivos, já falo isso várias vezes, mas nos últimos anos, mesmo nós, porque eu estou sempre a exigir e a cobrar muito dos nossos jogadores, tem acabado no final de cada competição, Palmeiras acaba por ser, se não um dos melhores ataques e uma das melhores defesas, e é isso que nós vamos fazer. Acho que não saiu... Desculpa, Mari. Vai lá. Eu acho que não saiu o repórter falando quantas vezes o Palmeiras criou, mas foram 3, né? Que teve 3 chances contra o Del Valle, 3 gols. E contra o São Paulo, 3 no gol, né? Que é a cabeçada do Gomes, a bola que o Alisson salva e a falta que o Veiga chuta e o Rafael defende. 3 chances e 3 gols é muito bom, mas não é muito bom. É porque se a gente olhar para a conversão, excelente, 100%. Isso, mas... nem sempre você vai aproveitar as 3 chances que você cria. Exatamente. Por isso que você precisa criar mais.
Beleza, vamos para o Zubeldia agora, porque chamou a atenção o fato dele ter ido na contramão dos outros. Não são 8, são 19. Só na Série A. Dos outros treinadores. Ele não reclamou do calendário, não. Lo que estoy viendo es que son jugadores que quieren aprender, que quieren incorporar conceptos, están dispuestos a trabajar y cuando tengamos más tiempo seguramente mejor, pero no me quejo, simplemente me enfoco en ganar el poco tiempo que tengo para que los jugadores aprendan o incorporen lo que pretendo. No estoy en esa postura de no tengo tiempo de trabajo, no hay tiempo, no importa. Não tem tempo mesmo, não. Que bom, vamos ver se vai ser assim sempre. Daqui a 2 semanas... É porque ele sai do Morumbi, vai pra Marabá, pega o Águia na Copa do Brasil, depois vai pra Salvador, pega o Vitória, depois vai pro deserto pegar o Cobressal. Então, não vai ter tempo mesmo. É isso aí, torcedor São Paulino. Ontem aí, o Jaime Rodrigues, né, após ter entrado, prejudicou, né? Baixou o desempenho aí do São Paulo, que vinha até, né, tendo uma boa atuação, né? Então, o Jaime Rodrigues acredita que não vai ter muita oportunidade com o Zubeldia, né? Ele precisa dar o seu melhor, como ele dá, né? Na própria seleção, né? Que ele atua. Chega no SPFC, ele fica se fazendo aí, não dá o seu melhor. Então, aí, eu acredito que o São Paulo tem que ir atrás, né? De mais jogadores, opções aí que possa contar, né? Sabemos aí que vai começar as competições mais difíceis, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, e aí tem que ter nomes, né? Reforço de peso no banco, né? Sabemos aí do tamanho que é o São Paulo e tem sim possibilidade, né? De ganhar, né? Grande título aí com a chegada do Zubeldia. Basta acreditar, né? E apoiar o técnico aí, porque às vezes sabemos que já são 3 jogos sem perder, né, pessoal? Após a chegada do Zubeldia, são 2 jogos, né, com vitória e um empate ontem com o Palmeiras. Então, sempre, né, pode acontecer, né, pessoal, de perder um jogo, né? E é momento, sim, de apoiar, porque às vezes o time tá indo mal em campo e acaba que a torcida começa a avaliar, isso destabiliza, né? Os jogadores não conseguem fazer um bom jogo. Então é momento, sim, de dar apoio aí ao elenco, né? E também ao Zubeldia. Vamos lá, pessoal, essa outra informação aí sobre contratação aí no SPFC, né? Tem informação aqui quente que saiu agora nesta terça-feira aí. São Paulo surpreende e pode fechar a proposta para fechar com atacantes da Europa, né? São Paulo mira novo nome no mercado da bola. Isso porque, de acordo com o portal Premier League, o São Paulo é um dos times brasileiros interessados na contratação de Carlos Vinícius, que pertence ao Fulham. Então, o São Paulo é, né, um dos interessados na contratação desse jogador, né? Eu acredito que seja uma boa opção aí para o São Paulo, né? Deixa aqui seu feedback, sua participação. Se você já conhece esse jogador, acha interessante, apoia, deixa aqui seu feedback. Vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, pessoal, que assim você vai receber esses novos vídeos sempre que a gente posta aqui, né? O YouTube entrega para vocês em primeira mão. E ativa o sininho. Fui e até mais!